Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, o Notícias está no ar. Nesta edição, acompanhe os seguintes destaques. Você vai ter os detalhes do assalto a ônibus em Soretama, que acabou com um bandido morto. Produtores rurais questionam o levantamento feito pela Conab. Confira a programação para os balneários de Linhares no fim de semana. Nos estúdios, a entrevista de hoje é com o delegado Fabrício Lucindo. E no esporte você vai ter a participação de Altemar Félix. Agora, no Notícias, Linhares se vê aqui. Cafeicultores da região e outros envolvidos na cadeia produtiva do setor fazem uma pergunta: será que o número de sacas de café estocado apurado pela Conab está correto? Para eles, os números não batem. A repórter Juliana Dias foi conferir essa questão. Cerca de 1,5 milhão de sacas de café. Esse foi o número levantado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a pedido do Ministério da Agricultura. 70% dos armazéns privados dos estados do Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia foram visitados. A quantidade de sacas existente no país indica a situação do abastecimento interno, e isso pode nortear o governo federal a adotar medidas, como a importar café de outros países, por exemplo, como do Vietnã. Só que produtores rurais e representantes do setor contestam esse levantamento feito pela Agência Nacional de Abastecimento, a Conab. Para eles, existem cerca de 4 milhões de sacas de café nos armazéns. A ideia era que a Conab fosse aos escritórios locais e os nossos técnicos que estão em contato com o campo, que sabem muitas das vezes quem tem café, os armazéns que têm café, pudessem auxiliá-los. Infelizmente, nesse meio campo, devido à correria que foi também, porque foi um período curto, a gente sabe que a Conab se esforçou. Às vezes, o não comparecimento em todos os escritórios locais, pedindo esse auxílio, faltou essa informação. Então, a gente viu que teve um dado que destoou. Outro fato que preocupa é uma possível importação do café robusta. O governo do Espírito Santo já se manifestou contrário a essa decisão. O secretário de Agricultura de Linhares falou sobre os reflexos na economia local, caso o governo federal libere a importação. E considerando uma possível liberação dessa importação, consequentemente, vai aumentar a oferta do produto no mercado interno aqui no país e a cotação do produto deve cair. Então, o produtor de café já está sofrendo com a queda na produção nos últimos anos devido à estiagem e uma possível redução desse preço do café pago pela saca, desse produto vai impactar, logicamente, a economia. Agora é aguardar para ver o que realmente vai acontecer. É preciso ter cautela nesse momento o Ministério da Agricultura para, de fato, decidir por essa importação ou não. E outra questão que a gente visualiza também além do reflexo econômico, é também o risco de entrada de pragas aqui no Brasil, nessa importação. Então é preciso que se faça uma análise de risco, de pragas bem realizada para evitar que possíveis pragas possam entrar no Brasil, vindo desse café que pode ser importado. A Associação do Bairro Aviso convoca moradores para a Assembleia Ordinária neste sábado, dia 21. Em pauta, entre outros assuntos, a formação da comissão de eleição para a escolha da nova diretoria em março. A reunião deste sábado é às 19h no ginásio Joaquim Muriçoca, anexo ao Colégio Roberto Calmon. É bom que os moradores do bairro participem. Animado fim de semana no Pontal. Gospel, sertanejo, pagode e aeróbica agitam o balneário. Turistas e veranistas que escolherem passar por lá vão ter uma programação musical com uma mistura de ritmos bem legal. Além da música, vai rolar muito esporte também. E ainda tem a tradicional aeróbica do professor Samuel. Confira a programação. Nesta sexta, 20h30, Banda Gospel Inspiração Vida.
Às 11 da noite, Larissa Salles. Neste sábado, 6 da tarde, aeróbica com o professor Samuel, 9 da noite, sambolada. E à meia-noite se apresenta a companhia de dança Strong Swing. No domingo, dia 22, 6 da tarde, aeróbica com o professor Samuel. E às 7h30 da noite, banda El Chuco. Na programação esportiva teremos neste sábado, 8h45, vôlei de praia, às 14 horas, kitesurf. No domingo, 8h45, mais vôlei de praia. Em Regência e Povoação também vai ter programação de verão, sim. Foi o que ficou definido numa reunião que terminou agora há pouco. Repórter Juliana Dias tem detalhes. Boa notícia para os turistas e moradores de Regência e Povoação. A programação de verão e carnaval está garantida nos 2 balneários. A informação foi confirmada em uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira em Linhares, entre o prefeito Guerino Zanon, o vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento e representantes da Fundação Renova e das comunidades dos balneários. A tradição do Trio Fubica e da banda de fanfarra está entre as atrações confirmadas pela parceria entre a Prefeitura de Linhares e a Fundação Renova. Nas praias serão montados palcos para os shows e apresentações, com a colaboração dos moradores. Outra notícia é que a limpeza e a segurança também serão reforçadas nas praias durante a alta temporada. Os presidentes das associações de moradores saíram satisfeitos da reunião. Para o prefeito, a programação até o carnaval irá aumentar o fluxo de turistas em Regência e Povoação, potencializando assim o turismo e a geração de emprego e renda aos moradores. Quinta-feira aqui no Sim Notícias é dia da coluna Direitos e Deveres, com o advogado Cleilton Mendes. Confere aí. Acontece de algumas brigas familiares o pai nervoso dizer, eu vou te deserdar. Bem, os filhos eles podem respirar aliviados porque na prática, retirar a legitimidade do direito de herança é de uma complexidade muito grande. Primeiro é importante deixar claro que as brigas naturais de família, o aborrecimento do pai com o filho, como por exemplo, desaprovar seu estilo de vida, sua orientação sexual, seus relacionamentos, a forma que conduz a carreira, isso não é motivo legal para justificar uma deserdação. E para isso ocorrer é necessário que o filho cometa alguma conduta muito grave contra os seus pais, como por exemplo um homicídio ou uma tentativa de homicídio para receber a herança. O caso clássico é daquela Suzana Richthofen. Também é motivo de deserdação agressão física, abandono dos pais, como por exemplo o filho que não dá assistência ao seu pai ou sua mãe que está enfermo ou com alguma doença mental grave. Outro motivo para deserdação seria o que a gente chama de injúria grave. Só que essa injúria tem que ser aquela que seja impossível a convivência entre o lesado e o injuriado. E, por fim, um motivo para o pedido de perda de herança é a relação ilícita estabelecida com a madrasta ou padrasto. Porque, obviamente, não seria justo o pai deixar uma herança para o filho que tem relações sexuais escondidas com sua esposa. Fato é que, ocorrido qualquer um desses motivos, e eles estão lá elencados no artigo 1814 e 1962 do Código Civil, o pai pode tomar 2 providências. Uma, manifestar esse interesse no testamento, e aí o filho só vai tomar conhecimento disso após o falecimento do pai, isso é a deserdação. Ou 2, esse pai já em vida promover uma ação judicial que, na verdade, vai tornar o filho indigno e não deserdado. Ambos os casos se tratam da mesma situação, só muda mesmo o nome técnico. Então vocês percebam que há uma complexidade considerável, tanto nos motivos quanto nos procedimentos para você retirar o direito de alguém à herança. O que tem que ficar claro é que em ambos os casos, tanto na deserdação quanto na indignidade, o herdeiro vai ter, obviamente, o seu amplo direito de defesa assegurado e o caso vai ser definido por uma sentença judicial e não apenas pela mera vontade de qualquer das partes. Por fim, a melhor recomendação nesses casos é tenham relações familiares saudáveis. Em direito, a regra de ouro é vivam honestamente, não lesem a ninguém e deem a cada um o que é seu. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Cleilton, pelas orientações. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Linhares, sexta de sol, chuva esparsa em alguns minutos do dia. Temperatura máxima de 36 graus, mínima de 21. Colatina mínima de 20, máxima 35 graus. São Mateus mínima 23, máxima 34 e em Vitória a máxima chega a 33 graus com mínima de 22.
A seguir você vai ter os detalhes do assalto a ônibus em Sooretama que acabou com o bandido morto. Até já. Final de tarde de quarta-feira agitado no município vizinho de Sooretama. Conforme havíamos falado aqui no Sim Notícias, um bandido foi morto depois de assaltar um ônibus e chamou a atenção por lá. O repórter Oséias Farias dá detalhes dessa história. 3 homens assaltaram um ônibus que passava por uma estrada vicinal de acesso ao interior do município de Sooretama no final da tarde desta quarta-feira. Eles levaram R$ 230 em dinheiro e diversos pertences de passageiros. Fugiram pela mesma estrada. Só não esperavam que a polícia fosse chamada e chegar tão rápido e conseguir prender os envolvidos. Depois do assalto, os bandidos chamaram um táxi com o objetivo de fugir. A polícia fez um cerco e chegou até os jovens, que moram em Sooretama. 2 deles, ao perceber que a polícia tinha feito um cerco na estrada, se renderam. Mais um tentou fugir e estava com uma arma de fogo. Como não atendeu a ordem de parar e estava armado, a polícia disparou contra ele. Trata-se de Adeilson Batista Ramos, de 24 anos, que não resistiu ao ferimento de um único tiro e morreu no local. Seus 2 comparsas, Maicon da Silva Rodrigues, de 18 anos, e Iglaciomir Ramos da Cruz, de 21, tinham pequenos ferimentos, porque no começo da ação mostraram pequena resistência. O taxista chamado pelos bandidos é José Natalino. Ele contou que os assaltantes ligaram para ele solicitando uma corrida até o centro de Sooretama. Eles ligaram para eu buscar eles aqui perto da Michelin. E coisa de 20 minutos eu cheguei para apanhá-los para levar até Sooretama. No momento que eles estavam entrando no veículo, a viatura chegou e abordou a gente. Eu saltei do meu lado, corri para o lado da viatura e 2 que já estavam dentro do carro deitaram, e o próximo que ia entrar no banco traseiro, que estava com a arma na mão, correu. E foi o que aconteceu. Vários pertences, produtos do assalto contra o ônibus da Viação São Gabriel, foram recuperados. Enquanto o corpo do comparsa Adeilton passava por perícia, Maicon e Iglaciomir contaram que era a primeira vez que assaltavam e estavam em busca de dinheiro para se deslocar até a cidade de Guarapari. Aquele rapaz que está caído lá que fez a iniciativa pra gente. Ele falou que era jogo mole que ele já tinha feito. E eu precisava viajar para casa da minha irmã, estou desempregado. Topei. Os envolvidos no assalto ao ônibus na estrada vicinal que fica em Sooretama foram trazidos aqui para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Mesmo assim, o delegado Fabrício Lucindo deve finalizar o inquérito. Ele afirmou que as investigações para elucidar o todo deste caso já começaram. Tudo isso vai ser confirmado. Nós vamos ouvir testemunhas, pessoas que presenciaram o crime, vamos juntar os laudos necessários para a gente poder concluir a investigação e encaminhar a justiça dentro de 10 dias. Pelas primeiras análises do caso, o delegado da cidade de Sooretama disse que a ação dos policiais foi correta. Inclusive, se eu estivesse no local, eu agiria da mesma forma. Que elementos, bandidos não podem apontar arma para a polícia, bandidos não podem desafiar a polícia. Então, os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa. No último bloco, nós vamos ter a entrevista com o doutor Fabrício Lucindo, que vai falar ao repórter Oséias Farias justamente sobre essa questão da segurança no município vizinho de Sooretama. Confira agora a cotação do café nesta quinta-feira. Arábica tipo 6, R$ 500. Arábica tipo 7, R$ 486. O Conilon tipo 7 fechou a R$ 493. Agora é hora de esportes com Altemar Félix. Conosco o atacante William, que é baiano, mas está há muito tempo no futebol capixaba, que atuou em Colatina e Real Noroeste e que está 98% acertado com o Linhares Futebol Clube, como antecipou. E ele já treina, mas o importante é jogar. E aí, William, ansioso para este amistoso desta sexta-feira para ganhar ritmo de jogo?
Com certeza, né? Estou muito ansioso, querendo jogar, querendo fazer uma estreia logo pelo time do Linhares, que estão na preparação aí desde semana passada, todo mundo treinando bastante para poder chegar forte para esse jogo de sexta e domingo lá em Teófilo. Beleza, aqui é Beking, meu rei, é bem baiano. Agora confira rapidinho aqui na tela os jogadores convocados pelo técnico Tite para o amistoso Brasil e Colômbia. Jogo da amizade em prol da Chapecoense e famílias das 71 pessoas mortas em acidente com avião recentemente. Vamos lá então? Goleiros, o Everton, Danilo Fernandes, Muralha. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Jorge, Marcos Rocha. Zagueiros, Jeromel, você está vendo os clubes aí, Luan Garcia, Rodrigo Caio, Vitor Hugo. Meias, Camilo, merece, do Botafogo, Diego, Gustavo Scarpa, Henrique, Lucas Lima, Rodriguinho, o Wallace, o Willian Arão, merece. Atacantes, Diego Souza, Dudu, Luan, Robinho, e é isso aí. Bem, a apresentação na próxima terça-feira no Rio e o jogo dia 25 no Engenhão. Torçamos para um grande espetáculo de solidariedade. Muito obrigado ao nosso colega Altemar Félix. Depois do intervalo, você confere aqui no Sinotícias a entrevista do nosso colega Oséias Farias com o delegado Fabrício Lucindo sobre a questão da segurança no município vizinho de Sooretama. É um intervalo rapidinho, já voltamos. Até já. Como sempre acontece, o Sinotícias sempre traz informações importantes, uma entrevista muito importante para a nossa sociedade, toda a área de atuação, Sooretama, Rio, Bananal, e quem está nos acompanhando também no Facebook, em várias partes do estado. Hoje nós vamos falar sobre segurança. Segurança principalmente de um município chamado Sooretama, que nesta semana está vivendo dias bem agitados com relação ao setor de polícia, onde várias pessoas foram flagradas cometendo crimes, mas tiveram problemas com a polícia. Ao meu lado, o delegado que atua na região, delegado Fabrício Lucindo, que vai participar conosco dando informações importantes. Delegado, eu quero começar agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Sinotícias, né, para estar falando conosco. Eu que agradeço, Zé. É um prazer estar aqui divulgando o trabalho da Polícia Civil e também informando as pessoas do que a gente tem feito e das coisas que acontecem com a bandidagem quando comete crime. Para começar, o senhor acha que Sooretama é uma cidade violenta? Eu posso dizer isso, que é uma cidade violenta? Não só Sooretama, Zé, todo o norte do estado está acima da média da violência. Então, no Sooretama, Linhares, Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, são todas cidades que são mais violentas que outras no interior do estado do Espírito Santo. Mas há uma conta que é feita, eu não sei explicar como é que é essa conta, por moradores, né, pelo número de habitantes e o número de crimes que acontecem. Normalmente essa conta é feita com homicídio. Sim. Né? E aí há uma média. Sim. Sooretama, dentro dessa média, ela está violenta? Muito violenta. Sooretama, nós fechamos o ano passado com o menor número de homicídio nos últimos 6 anos. Fechamos com 15 homicídios, que é o menor número nos últimos 6 anos. 50% a menos do que 2010. Porém, nós estamos muito além do limite admitido pelas organizações internacionais. Porque tem quantos mil habitantes lá em Sooretama? Sooretama tem em torno de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, né? Isso. Eu entendi. E aí, nesse caso, delegado, o que fazer para lidar com essa violência? Eu vou citar 2 casos que aconteceram nessa semana. Inclusive, eu quero até pedir imagens desses casos. Nós temos imagens desses casos que ganharam repercussão em todo o estado. Como lidar com isso? Um município com cerca de 30 mil pessoas e muita gente de fora vindo morar na cidade, há um certo descontrole disso, inclusive. Como é que o senhor lida com isso? Olha, a gente tem trabalhado na conscientização das pessoas. De que forma? A gente resolve a maior quantidade de crimes possíveis para dar um recado à população. Cometer crime não vale a pena. Quem comete crime acaba preso e acaba pagando pelo crime que comete. Esse é o recado da polícia. E a gente trabalha também junto à Prefeitura Municipal,
junto à Câmara Municipal, no sentido de ajudar a conscientizar as pessoas da necessidade de uma convivência pacífica. Muito bem. Então, já que o delegado disse que quem comete o crime pode pagar pelo crime, eu vou citar um caso mais recente, inclusive, que daqui a pouco o Ronda vai dar outras informações. Eu também apresento o Ronda daqui a pouquinho. E ele vai dar informações de um caso. Eu quero até pedir imagens, as imagens que nós temos, de um assalto que aconteceu no interior de Sooretama, onde um assaltante acabou morrendo. O prenome dele é Adeilson, né? Segundo as imagens que a gente, inclusive, já está mostrando. O Adeilson estava na companhia de outras 3 pessoas. Eu queria, delegado, que o senhor falasse sobre esse caso e aí emendar uma resposta aí de uma pergunta que hoje a população se faz. Os últimos casos revelam ações em grupo. Sooretama está debaixo da influência de grupos organizados para cometer crimes? Não, Zé, esses grupos são amadores, são elementos que se juntam para cometer pequenos crimes que acabam gerando grandes consequências. Esse elemento que foi morto pela Polícia Militar, por exemplo, nós já o prendemos há um ano atrás, no final do ano de 2015. O senhor está falando do Adeilson. Do Adeilson, pois né? Nós já o prendemos há um ano e pouco atrás por roubo a transporte coletivo. Ele foi liberado por indulto de Natal e acabou se juntando a esses 2 elementos e cometendo esse crime. Então, a polícia tem trabalhado na elucidação dos crimes, conseguimos elucidar, conseguimos prender muita gente que tem cometido o crime. E não existe em Sooretama uma organização criminal que possa dizer que esteja incomodando a comunidade. O que existe são pequenos grupos que se formam no intuito de cometer crimes. Eu vou pedir para a edição para mostrar imagens de Sooretama, porque o assunto agora tem a ver com isso. O lado periférico ali de Sooretama, que tem o bairro Salvador, né? Tem outros bairros ali que acabam ganhando destaque com isso, quando o assunto é lutar contra o crime. São bairros difíceis de lidar com o combate ao crime, analisando que a maioria das pessoas lá são de fora, não tem aquela origem lá na cidade de Sooretama, delegado? Bom, Zé, todos esses bairros que a gente cita, bairro Salvador, o bairro Dalvo Loureiro, os bairros Ubinativa, são bairros que na grande maioria da população é de bem. Gente que trabalha, que veio para Sooretama para trabalhar e para seguir a vida e constituir família. Alguns elementos aproveitam que a região é de periferia para se esconder no local, para cometer crimes, para poder praticar tráfico de entorpecentes, entendeu? Mas é a minoria da população. O restante é todo mundo gente de bem, gente que trabalha muito naquela região. Seguramente pessoas que não aguentam mais essa história do crime, né? Com certeza absoluta. Está acontecendo demais e ninguém está suportando isso. Com certeza. Inclusive, a gente agradece muito as divulgações que o Ronda policial faz, porque a partir do momento que ocorre um crime, a população já liga informando quem é o autor, quem pode ser o autor, quem está traficando drogas, quem está cometendo crimes na região. Isso facilita muito o trabalho da polícia, porque a população denuncia, porque confia na imprensa e confia na Polícia Civil também de Sooretama e na PM também. Então tá. Tem uma outra questão aqui que eu queria abordar com o delegado, que fala sobre um dos casos, eu acho que foi na terça-feira. Foi na terça-feira onde um caminhoneiro vindo de Minas Gerais resolveu parar numa lanchonete. E aí ele estava lá quando 4 pessoas chegaram para ele e disseram: olha, assalto, perdeu. Esse caminhoneiro, ele foi obrigado a seguir com os bandidos, o senhor me corrija se eu estiver errado, foi obrigado a seguir pela BR-101, mas houve a informação do caso à Polícia Militar, a polícia chegou, o carro deles acabou a gasolina, eu tenho imagem desse carro aí, não tem? Se eu tiver, eu quero também essa imagem, e a imagem do Jesus, que é o nome do caminhoneiro que foi encontrado pela polícia ainda amarrado. Esse caso também, doutor, ele embasa aquele questionamento que eu fiz lá atrás sobre a ação de grupos. Esse, por exemplo, até trocou tiros com a polícia. Então são grupos diferentes que têm atuado ali. Sim, e como você disse, totalmente desorganizados, né? Porque estava em um veículo que acabou quebrando, acabou acabando a gasolina a pouco mais de 1 ou 2 quilômetros de Sooretama.
Então, e quando foram abordados pela Polícia Militar, efetuaram disparo contra a viatura da Polícia Militar, foram rechaçados pela Polícia Militar e acabaram fugindo. Nós estamos investigando esse caso para descobrir quem são esses elementos e enquadrá-los também no crime de roubo. Agora, o que muito me chamou a atenção foi a forma que tudo aconteceu. Uma pessoa vindo de fora e às 4 horas da manhã, alguém, né, avisa para a polícia que tinha isso acontecendo, esse movimento estava acontecendo. Veja que a polícia lá tem sido acionada a todo momento. A população quer o envolvimento ali junto com a polícia. Pois é, como eu disse, a população confia muito na Polícia Civil e na PM, né, em Soretama. Então a gente tem trabalhado muito para dar essa resposta também. Nesse caso, houve um aviso à Polícia Militar, imediatamente os policiais militares se dispuseram a perseguir o veículo e os localizaram na BR-101. Já havia, inclusive, avisado o 13º Batalhão, que é de São Mateus, para dar o apoio necessário, e o 12º Batalhão também em Linhares. Mas não foi necessário porque o veículo que os bandidos estavam acabou se quebrando na estrada e eles tiveram que fugir. Bom, eu preciso abordar com o delegado Fabrício também uma questão que está em todo o estado do Espírito Santo, que fala sobre a estrutura das delegacias para se trabalhar. Nós vimos questionamentos. O presidente da associação que representa os delegados no estado, ele disse que há situações precárias, há situações que precisam ser revistas imediatamente. Como é que está a sua delegacia lá, hein, delegado? Olha, Oséias, a delegacia de Soretama, ela tem os melhores servidores que eu poderia ter. São os melhores policiais, um dos melhores policiais com quais eu já trabalhei. São policiais valorosos e cumprem a sua obrigação. Você vê a quantidade de crimes que nós estamos elucidando, a quantidade de gente que a gente prende, mesmo com condições não tão favoráveis. Nós estamos buscando o apoio da Prefeitura Municipal e buscando o apoio da Câmara Municipal de Soretama para que a gente possa ainda atender melhor ainda a população de Soretama dessa forma. Pois com relação a efetivos, o senhor está falando de pessoas, né? A parte física te atende? É aquilo que o senhor esperava encontrar? Porque o senhor sai de uma delegacia daqui da cidade de Linhares, eu acompanhei quase toda a trajetória do delegado Fabrício desde que ele chegou aqui, para assumir uma delegacia em Soretama. A parte física, tudo isso está atendendo? Se o senhor disser que sim, eu vou acreditar que o senhor está no céu em relação à situação que eu estou vendo aí. Não, na verdade a gente precisa de melhoras. Precisa de melhoras porque a gente quer atender melhor a população. Entendeu? A gente precisa de algumas melhoras em Soretama, como também precisa de melhoras em Linhares, como também precisa de melhoras em Rio Bananal. A gente precisa de dar um atendimento melhor para o povo, entendeu? E para isso a gente precisa de investimento. Tem que ter investimento, seguramente. E esse investimento, às vezes, ele pode ser buscado com parcerias que... Toda aquela estrutura ali de Soretama, da delegacia de Soretama, ela foi viabilizada também com isso, né? Sim. Com parcerias. Houve parcerias importantes para chegar até onde chegou, para o senhor se agradar como está se agradando agora, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a nossa delegacia, ela só existe porque houve um convênio com a prefeitura na época e o prédio onde nós estamos foi locado pela prefeitura. Então o prédio é locado pela prefeitura e a gente funciona no prédio alugado. Então, quero crer que há funcionários ali atuando que pertencem ao município, estão ajudando lá ou não tem? Não, por enquanto não tem. Nós temos os policiais civis e uma pessoa que trabalha numa empresa terceirizada que cuida da limpeza e de tudo que é necessário na delegacia. Para a gente fechar essa entrevista, eu gostaria que o delegado falasse num todo sobre como a segurança de Soretama poderia ser melhor para conseguir números melhores do que ela está conseguindo hoje, para a gente fechar. Olha, Oséias, a gente espera que os investimentos venham para Soretama e que as coisas que foram investidas, elas tenham uma utilização. Por exemplo, nós temos várias câmeras de vídeo monitoramento instaladas na cidade que, infelizmente, ela não tem controle de nenhum servidor público 24 horas. Então seria necessário ter uma pessoa tomando conta dessas câmeras para que elas funcionem a contento. E vários outros projetos que nós precisamos implantar em Soretama, até no sentido de evitar que as pessoas entrem no mundo do crime. E como é isso? Porque a Polícia Civil e a Polícia Militar só trabalham com a consequência.
só trabalham depois que o elemento se transforma em criminoso. Então a gente tem que ter um trabalho antecipado junto à comunidade e junto à prefeitura municipal, no sentido de resgatar as pessoas, evitando que eles entrem no mundo do crime. Lógico que nós não vamos conseguir fazer 100%, porque isso é impossível. No mundo inteiro existe crime, mas nós podemos evitar isso até um número aceitável, entendeu? Até um número que a gente possa ter orgulho da nossa cidade. Muito bem. Então nós conversamos com o delegado Fabrício Lucindo. Quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de vir e conversar sobre a segurança de Sooretama. Obrigado. Eu que agradeço, José. Estou sempre à disposição. Valeu. Se Notícias fica por aqui, nós vamos voltar amanhã com outras informações. Na verdade, eu volto daqui a pouquinho porque eu estou indo para o Ronda da cidade. Até amanhã, um abraço do Sim Notícias e acompanhe o Ronda. Tchau, tchau.